Então, gente, eu preciso vir aqui falar sobre o programa Amor e Sexo, exibido 3 de março de 2017, ontem, que foi, assim, sensacional. Preciso comentar sobre ele. Se por um acaso você mora numa caverna ou simplesmente não tem a Globo em casa, não assiste esse canal, como eu, na realidade, Amor e Sexo é um programa da Globo que vem recentemente trazendo umas pautas muito interessantes e é um programa que, embora seja da Globo, que tenha várias questões, está arrasando, está detonando, está sendo muito importante, está trazendo marcos muito interessantes. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação bem básica do que aconteceu. O programa ele começa já maravilhoso com a Fernanda Lima explicando o que é o telecurso do gênero, ou seja, ela deixou bem claro que ela vai explicar coisas bem didáticas e algumas que podem ser bem óbvias, mas que precisam ser explicadas e precisam estar ali presentes para todo mundo entender, ser uma coisa bem clara, bem óbvia. Isso por si só já é muito bacana, já é muito legal classificar o programa dessa forma. Bota o programa no lugar do tipo, isso aqui é informativo, não é teoria, não é achismo, não, são informações, são fatos. Isso já passa para uma pessoa que não entende muito do assunto algo do tipo, ok, estou aprendendo, vou escutar fatos e não vou escutar opiniões e achismos. Isso já é fantástico, já é muito importante. E olha que louco, é uma palavrinha associar o programa com o telecurso, que é um programa didático, um programa escolar, um programa onde crianças aprendem. Aí a Fernanda Lima falou uma coisa que eu não conseguia falar num vídeo que eu fiz chamado Assunto Sério, foi lá no comecinho do canal. Eu tentei falar isso e ela falou de uma forma assim tão precisa, não sei se foi ela que falou, não sei se ela pegou isso de algum lugar, enfim, não importa. Eu sei que é sensacional e é uma síntese dessas questões. É destrinchar 3 coisas que são muito confundidas o tempo inteiro por muita gente. Sexo. Sexo é biológico, é naquele no qual você nasce. Nasce homem, nasce mulher. Identidade de gênero. Identidade de gênero é algo cultural. Você pode ou não se identificar com o seu sexo biológico. E orientação sexual, que é a inclinação do seu desejo, por quem você se sente atraído amorosamente ou sexualmente. São 3 coisas distintas e diferentes. É muito bacana porque quanto mais você estuda sobre o assunto, mais vai entendendo, vai ficando mais claro e mais didático e mais fácil. E aí você de repente olha e fala, caramba, era tão difícil de definir isso e agora de repente está tão mais fácil. E eu me sinto assim, porque é tão mais fácil agora entender essas 3 coisas. Quando eu fiz esse vídeo, Assunto Sério, por exemplo, lá no comecinho do canal, tem alguns meses, eu tinha muita dificuldade de entender isso. E agora eu acho muito mais fácil. Não que há meses atrás isso era impossível de entender, não, de repente era fácil igual achar essas nomenclaturas, achar esse tipo de definição, com certeza. Eu é que não achava, eu é que não tinha alcance. Tá aí a importância desse programa. Aí o programa também informa que a Comissão de Direitos Humanos de Nova York decidiu ampliar para 31 nomenclaturas de gêneros diferentes, a fim de garantir o direito a todo mundo. E aí podemos entrar num discurso bem interessante aqui. 31 nomenclaturas de gêneros diferentes. Dentro desses 31 gêneros, tem gêneros binários e não binários, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aí você se pergunta, com tanta nomenclatura, é importante dar rótulo para cada coisa? O programa fala isso, inclusive. É importante, por quê? Porque nesse momento, onde é uma confusão, onde está se entendendo muitas coisas novas, ser didático te garante direitos. Hoje é muito importante, sim, cada coisa ser rotulada a fim de garantir direitos a todos. A forma que a gente aplica as leis, isso meio que no mundo inteiro, é de um jeito muito burocrático, né? Se não está escrito, se não está na Constituição, não tem como se abrir precedentes. Então, se está escrito em algum lugar, e para estar escrito precisa se rotular se tem o direito garantido. Então, nesse momento, onde essas minorias, que nem são minorias, mas que são entendidas como minorias, infelizmente ainda, elas não têm sequer direitos aplicados, nomear todos os gêneros possíveis é muito importante. Sim, e é lindo estar acontecendo isso. E aí o programa falou sobre uma outra coisa que foi de uma forma bem rápida, mas que eu acho muito legal e porque eu acho que é bem difícil de entender ainda. Eu tenho muita dificuldade, que é destrinchar um pouco esses 31 gêneros. E aí a Fernanda Lima, que é apresentadora, ela separou basicamente em 2 categorias, as categorias binárias e as não binárias ou fluidas. E aí eu acho que fica mais fácil explicar as não binárias para você inclusive entender as binárias. As não binárias são pessoas que não se veem, não se sentem, não se compreendem
como 100% homem ou 100% mulher. Que você está dançando, fluindo ali nesse limiar de duas coisas mais concretas, que seria homem e mulher. Por isso que se entende binário. E não binário é um número completo, cheio, tipo 1, é 0, alguma coisa, que seria o meio do caminho entre homem e mulher. Só um detalhezinho, tá fazendo um sol absurdo hoje, então não sei como é que tá a luz aqui do vídeo, se ficar muito esquisito de uma hora para outra, é o sol aqui da janela que tá difícil de controlar. E aí, gente, nesse momento aqui, eu venho de novo pedir permissão sim, porque eu acho isso muito difícil. Eu não estou nesse universo, eu estou falando de uma voz de fora. Então se eu falei alguma besteira, por favor, me desculpem. Eu não sei. Eu tô falando uma opinião superficial sobre o assunto, quero deixar bem claro. Posso ter falado uma besteira absurda, de repente. Eu estou pedindo permissão para falar sobre isso e estou deixando claro que eu não sei muitas coisas, tá? Porque isso é importante deixar claro sim. É o meu lugar de fala. Qual é o seu lugar de fala para falar sobre qualquer assunto que seja? Não tem nada a ver com a minha opinião não valer, minha opinião não ser importante. É claro que é importante, não é à toa que eu tô fazendo vídeo, mas qual é o meu lugar de fala, qual é a minha experiência sobre esse assunto, o quanto eu sei sobre ele? Pouco, muito pouco. Então eu tô dando minha opinião, estou, mas é uma opinião superficial ao mesmo tempo. É importante deixar isso claro, gente, para qualquer assunto que você fale. Saiba qual é a propriedade do que você está falando, saiba qual é o seu lugar de fala. Não é para deixar de falar, você vai falar o que você quiser. É muito importante dialogar, é a coisa mais importante. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo. Então seja humilde de pegar um assunto que você não conhece e escutar mais do que falar. Todo mundo quer falar o tempo inteiro, todo mundo sabe da verdade. Outra coisa que o programa falou que é muito legal, que é essa questão do bullying misógino. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Eu estava na casa de um amigo de infância que eu encontro ele todos os meses, e aí ele se mudou para uma casa nova, e aí a gente foi lá na casa dele para fazer aquela social, conhecer a casa e tal. É a primeira casa dele, morando sozinho, com a esposa. Foi muito divertido, foi muito legal, é um marco na vida dele. E aí ele chamou outras pessoas da escola. E entre essas pessoas que foram, tinha uma que eu nunca fui muito com a cara dele, que tem um lado preconceituoso, essa pessoa. Ele fala umas coisas e ele fala sem perceber. Do tipo, lá nessa reunião rolou aquela coisa muito divertida de mostrar fotos de 20 anos atrás, sabe, que nós somos criancinhas. Rolou esse negócio constrangedor. E aí os comentários desse menino era tipo, nossa, olha essa manga dobrada, que baitola, que bichinha. Gente, o programa, ele falou isso de uma forma muito bacana, muito didática, muito clara. Esse tipo de comentário, que é um bullying, que tem maldade sim, é algo tão misógino. Vamos lá, se é baitola, se é bichinha, é uma atribuição feminina que você está dando para a pessoa. Se você está dando uma atribuição feminina de uma forma pejorativa, o que significa isso? Que a mulher, ela é menos que o homem. Por isso que é misógino. Tá entendendo? Você está falando que a pessoa que está usando tal coisa, ela tem alguma característica feminina. E isso é ruim para essa pessoa, porque essa pessoa ela tem que ser completamente homem. Qual é o sentido disso? A mulher é menos? Qual é o problema de ter uma característica feminina? Primeiro, nem característica feminina isso é. Vamos ser sinceros, né? Dobrar a camisa é uma característica feminina, já tá errado aí para começo de conversa. Mas se fosse algo feminino, se fosse em vez de dobrar a camisa usar uma saia, né? Que socialmente, culturalmente, aqui é algo feminino. Qual é o problema? Qual é o problema, gente? Não tem problema nenhum. E aí tinham perguntas bem didáticas que a Fernanda Lima fazia que eram importantes. Do tipo, sair do armário é uma libertação? Pelo amor de Deus, gente, é claro que é. Tem algo que você está se sentindo mal, que você não está expondo para as pessoas. Quando você expõe, quando você sai do armário, é óbvio que é uma libertação. Mas essas perguntas, elas precisavam ser feitas. Telecurso do gênero. Algo bem didático. Muito necessário. E aí, para fechar aqui, um dos convidados era Lineker. Se você não conhece Lineker, para o vídeo agora, vai pesquisar Lineker, porque é uma pessoa sensacional que você precisa escutar. A voz de Lineker é sensacional, a letra de Lineker é maravilhosa, canta horrores, você precisa escutar. Lineker foi encerrar o programa cantando Geni. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra, não joga. O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. O programa foi transmitido para milhares de pessoas que ainda têm um pensamento extremamente misógino, retrógrado, quadradão, e que talvez tenha mudado um tiquinho, ou então talvez tenha de fato mudado mesmo.
vendo o programa, porque tem muita gente que vê e consome a Globo como se fosse a verdade. Então eu acho que isso é uma brecha muito importante, sim, e que esse programa foi lindo e que tenha mais muitos programas assim. Ah, sim, claro, se você gostou do vídeo, você está convidado a se inscrever, a ativar o sininho da notificação para o YouTube sempre te avisar dos vídeos, ou só quando ele quiser, né? Porque às vezes nem assim funciona. Mas enfim, você está convidado a se inscrever, está convidado a dar o like aqui no vídeo e a compartilhar com uma porção de gente. Valeu, um beijo, tchau, tchau!